Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo BR, é o RBRF11, é o RBR Alpha Multi-Estratégias Real Estate. Então a gente vai ver aqui atualizações do fundo. Há algum tempo que a gente não fala aqui no canal, tá bom? Então fique conosco aí se você não é ou é cotista do fundo. Ok? E se você também não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí no canal. Você que já foi inscrito, né? Se inscreva aí novamente. O YouTube tem tirado a inscrição de alguns aí, né? Aí no YouTube, então verifique aí se você é inscrito no canal, tá bom? 60% aí dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal, então se inscreva aí, é de graça, tá bom? Deixe o seu like também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá. Vamos lá então, falar aqui do RBR Alpha Multi-Estratégia, né? Não tenho esse fundo na carteira, já tive lá em 2020, assim que eu iniciei aí no mercado. É um fundo interessante, você vai ver aqui que é um fundo não só como ele diz, né? É um multi-estratégia, não é um fundo de fundo especificamente, né? Tem ali sua característica maior em fundos de fundos, mas também tem CRIs na carteira, né? E a gente vai ver isso daqui dentro do relatório. Bom, fundo que tem desde setembro de 2017, então fez aí mês passado 6 anos de mercado, tem mais de 13 milhões e 600 mil cotas emitidas, administrado pela BTG Pactual e gerido pela RBR Asset Management, tem mais de 1,2 bilhões em patrimônio, valor patrimonial da cota 88,01, mas no mercado está em torno de R$ 76, tá? Se a gente vê aqui no mercado, vamos ver aqui logo então como é que está aí no mercado, ó. Aqui está 76,66, encerrado no último dia 27 de outubro, tá? A gente verifica que o fundo está em queda nos últimos 30 dias, nos últimos 30 dias teve uma queda aí de mais de quase 5%, né? Uma queda de mais de 5%, como a gente verifica aqui no item vermelho, né? E nos últimos 5 dias o preço tem variado aí entre 79 e 75,50, né? Então teve aqui seu menor valor em 75,70 lá no dia 24, né? O fundo aí tá em queda, mas nos últimos 5 dias, em queda nos últimos 30 dias, mas nos últimos 5 dias uma queda apenas de 1,68%. E o fundo está com um dividend yield de 9,65%, né? Diminuiu o dividendo aí no último mês de julho, né? Estava pagando 63 centavos por cota e reduziu para 55 centavos por cota em setembro e agora também em outubro, né? Então, o fundo aí pagando 55 centavos por cota atualmente. Vamos lá então voltar para o relatório, ver aqui as informações do fundo. Então o fundo hoje na visão de alocação tem 72% alocado em fundos de tijolo, né, dentro da carteira de fundos de fundo e 27,7% em papel. Dividend yield médio dos últimos 12 meses, 62 centavos por cota. Tem 108 mil cotistas na sua base. Então se você é cotista aí, se inscreva no canal. E tem 18 FIIs no portfólio, então a gente verifica que não é totalmente um fundo de fundo, porque aí também tem 7 CRIs na carteira, só que a maioria é alocado em FIIs, né? Então não tem uma diversificação tão grande nos fundos que ele detém na carteira. Tá? A liquidez média do mercado ele é de 3,3 milhões de reais, então o fundo tem uma ótima liquidez no mercado em comparação ao seu tamanho, é um fundo já bem conhecido, né? E tem uma liquidez muito interessante. E o preço de fechamento aqui em setembro foi de 80,32, mas já verificamos qual o preço atualmente de mercado. Dentro de um overview aqui do fundo, né, dos números do fundo nos últimos meses, setembro pagou então 55 centavos por cota, mesmo que foi em agosto, dividend yield 6,4 no ano de 2023, nos últimos 12 meses 7,4, R$ 7,40 e desde o início pagou aí R$ 47,02, ou seja, em 6 anos pagou R$ 47,02.
Dividend yield média desde o início 9,6, nos últimos 12 meses 9,2, em 2023 8,8%. Aqui ele fala sobre o retorno, né, a comparação com o IFIX, então a gente verifica que o IFIX, o fundo tem um retorno maior do que o IFIX, né, 58 contra 45, e inclusive também maior do que o CDI no mesmo período desde o início do fundo. Aqui ele fala sobre a estratégia do fundo, mas fala sobre as notas do gestor em relação ao que aconteceu no mês de setembro. Então, em outubro eles anunciaram os rendimentos de setembro, né? Do fechamento de setembro, 55 centavos por cota, fez uma reserva de 7 centavos, o fundo praticamente estava sem reserva de resultado, eu já vou explicar isso, reserva de resultado para disponibilidade quando a gente tiver um informe mensal, e ele manteve então 55 centavos por cota, que é que está dentro da linha de projeção até dezembro. Aqui ele fala que adquiriu então 100%, 10%, né, do Shopping Plaza Sul através de um fundo que ele tem 100%, né, que é o RBR Malls. Então ele tem 100% de participação no RBR Malls, um outro fundo da RBR, né? E esse fundo da RBR adquiriu 10% do Shopping Plaza Sul. Então o fundo automaticamente, né, indiretamente tem 10% também de participação nesse shopping, como ele explica aqui no gráfico. Você pode dar uma leitura aí para falar, ver um pouquinho, né? E fazer suas considerações a respeito dessa aquisição. Aqui está o cap rate, né? 8,6% e o dividend yield em um ano 16%. Então, prevê uma rentabilidade interessante. Aqui ele fala sobre o valor do fundo, né? A questão da valorização potencial do fundo. Então, essa valorização potencial ele pega o valor de mercado, né? Pega o valor de mercado atual do fundo, que fechou setembro a 82,32, pega o valor patrimonial, né? E em relação aos papéis que ele tem na carteira, também ele pega o potencial de valorização em relação ao valor patrimonial dos fundos que ele tem em carteira, que possivelmente alguns estão abaixo do valor patrimonial, e dentro do patrimônio do fundo, né, possibilidade aí de crescimento do valor da cota em relação ao portfólio, ele pode chegar a 95,88. Essa é a projeção que o fundo faz de valorização potencial do valor da cota. Aqui os comentários do mercado, então você pode baixar o relatório e fazer essa leitura para o vídeo não ficar tão grande. Aqui ele é o comparativo de performance que ele faz em relação ao CDI, ao IFIX e ao IPCA. A gente verifica então, como a gente já destacou lá em cima, o fundo performando muito mais do que o IFIX, né? O fundo tem uma rentabilidade ajustada de 58% de rentabilidade, 129% do IFIX, né? Então 29% a mais do que a carteira teórica. Aqui ele fala sobre uma certificação aí que um dos fundos que ele tem na carteira também, que é o RBR Log. Então a gente verifica que o fundo investe muito em fundos da própria gestão, tá? Tem lá do shopping, agora do RBR Logística. Então ele fala aqui sobre a certificação que o RBR Logística ganhou em um dos imóveis do portfólio. Aqui é em relação à gestão ativa, né? O fundo fala sobre as alocações trimestrais e como é que estão os percentuais de participação do portfólio. Então a gente verifica aqui que em relação tijolo papel, o fundo a gente já destacou 72,28%, né, arredondando. Ele tem hoje 27% alocado em papel, né, e 72% em tijolo. São 15 fundos apenas em tijolo e 3 apenas em papel. Então não tem uma diversificação realmente muito grande, né? Dentro dos corporativos, o principal é o HGPO11, tem uma posição de 9,8%, e tem outros 6 fundos. Em comparação com a carteira do IFIX, né, dentro do portfólio do fundo, o IFIX, por exemplo, tem um comparativo de 51% em tijolo e 48% em papel. Né, tem essa tendência a ter essa diversificação entre os dois segmentos, né, os principais divisores aí em relação aos fundos. Né? E dentro da alocação aqui do corporativo, o IFIX tem apenas 6,3% e o fundo tem uma alocação de 31% em fundos corporativos ou de lajes corporativas. Dentro de galpões, ele fala aqui que tem um fundo apenas, que é o RBR, né? Apenas o fundo da própria gestora, né? Administrado
gerido pela própria gestora, e principal alocação no fundo do IFIX é o HGLG11, por exemplo, né? Tem outros 17, 19% do IFIX está no logística e do fundo apenas 8,8%. Em relação aos fundos de shopping, ele tem 10,2%, são três fundos, né? E o principal é RBR Malls, e no IFIX praticamente é igual, né? Quase 10% também os fundos da carteira teórica. E dentro dos recebíveis, o fundo tem então 27,7%, enquanto o IFIX tem 41,1%, e o principal do fundo é o CCRF11, não conheço esse fundo, e na carteira do IFIX é o KNP, é o principal fundo aí da carteira teórica do IFIX. De recebíveis e outros, né? O fundo tem aqui o principal FL2, também um fundo normalmente para gestores aí qualificados, né? Ou então investidores profissionais, e é um fundo de agências educacional, FOFs, é um fundo diversificado em diversos segmentos, FL2, né, como destacado aqui no asterisco em cima. Em relação à carteira do fundo e investimentos, né, e tem atualmente 59% da carteira alocados na estratégia alfa, que é o foco em FIIs de tijolo, né, tem aí 13% na beta, que é em foco em FIIs com dividendos estabilizados. Então tem aqui todo o foco do fundo em relação à carteira, né? Hoje tem 25% alocado em CRI, que tem normalmente o CRI buscando uma rentabilidade maior do que o objetivo do fundo, né? E dentro dos segmentos, corporativos é o principal, 31%, 28% recebíveis, 22% outros fundos, né? E tem ainda shoppings e galpões dentro da carteira. Falando aqui da distribuição de resultados, então a DRE gerencial, o fundo teve aí receitas de rendimento dos FIIs de 6 milhões de reais, ganho de capital nas negociações, né, de FII ou de CRI, 1,5 milhão de reais, 1 milhão de rendimento de CRI e 773 de rendimento de caixa, totalizando 9,3 milhões, 925 de despesas, então praticamente aqui 10%, né, de despesa, dando uma margem bruta aí de 90%, né? Resultado do fundo 8,4. O fundo fez reservas aí de 899, a única reserva do fundo atual, né, em relação aos resultados, e distribuiu 7 milhões e meio de reais, 89% do resultado, totalizando 55 centavos por cota. Vamos ver então o informe mensal? Informe mensal de setembro. O fundo então tem aqui ativos 1,2 bi em patrimônio líquido, 1,2 bi em patrimônio líquido, 1,2 bi em ativos, né? O fundo praticamente então não tem operação compromissada, por exemplo, né? Disponibilidade do fundo atual 45 milhões de reais, então o fundo, apesar de ter ali uma reserva de 7 centavos por cota, aquilo lá é a reserva correspondente aos resultados do fundo desde o início, né? Mas tem aqui aquelas receitas que aqueles valores que não entram para o resultado, né? Então, quando ele vende um fundo imobiliário, né, só vai para o resultado se ele teve lucro ou prejuízo, mas o valor pago pelo fundo imobiliário, o principal, né, ele volta para a disponibilidade, mas não passa pelo resultado, só passa pelo resultado se for lucro ou prejuízo nas negociações. Então, o fundo atualmente tem 45 milhões em disponibilidade, está com caixa muito bom, por sinal, né? Muito maior do que as suas receitas e os seus resultados, inclusive, né? E o fundo não tem dívida, né? Então, o fundo praticamente sem dívida aqui, um passivo praticamente são os rendimentos a distribuir. Aqui tem 2 meses acumulados, por exemplo, né? Tem aqui a taxa de administração a pagar e outros valores a pagar aqui de 2 milhões não especificados. E ainda tem aqui 512 mil reais de valores a receber. Então, um fundo aí muito bom financeiramente, não tem problemas, apesar do baixa reserva lá de resultado, né? Mas o fundo não tem problemas aí de disponibilidade. Retornando então aqui para o relatório para a gente encerrar, aqui está o resultado da composição mensal por cota, né? Aqui é o breakdown dos dividendos do mês, então 50 centavos foi o fluxo financeiro operacional. Aqui é o ganho de capital líquido de 11 centavos por cota, né? O ganho de capital, GK.
FFO, fluxo financeiro operacional, que é as receitas principais do fundo, as recorrentes, vamos dizer assim, né? E a reserva que o fundo fez de 7 centavos por cota e pagou 55 centavos por cota. Então, na evolução patrimonial, a gente verifica que o fundo está se recuperando em relação ao valor patrimonial, né, que atualmente está em 88,01 centavo. Ele encerrou, por exemplo, dezembro 81,85. Então, inclusive, esse valor patrimonial aqui da cota está maior que 2021, por exemplo, que estava 87,34. Então, o fundo está com uma tendência aí de melhora em relação ao valor patrimonial, sinal que os seus ativos estão também se valorizando no mercado, né? E a principal alocação em relação ao patrimônio e às participações dos fundos, né? O fundo atualmente tem maiores participações aqui em 4 fundos. Como a gente verifica aqui, o principal HGPO11, fundo corporativo, fundo de logística RBRL, esse multi-estratégia aqui, multi-segmentos, 8,72%, e o TEP11, fundo também de corporativo, né? 8% da carteira. E mais para baixo, para encerrar os investimentos aqui também de encerrar o portfólio, né? São os CRIs da carteira, então representa aí 12% do patrimônio do fundo. Tem aqui uma indexação diversificada, tá? Tem CDI, tem IPCA, tem IGPM, tem outro de IPCA aqui também, inclusive com uma taxa de aquisição um pouco maior, mas todos aqui praticamente high grade em relação à taxa de retorno, né? Mais o indexador. O fundo então tem aí esses CRIs na carteira que está rendendo um bom retorno lá, né? Esse mês foi R$1 milhão. E no mercado secundário, o fundo tem uma liquidez muito boa também no mercado, tá? Teve 785 mil cotas negociadas, cota de fechamento 80,32. Volume no mês foi de mais de 65 milhões de reais, que deu uma média diária de mais de 3,2 milhões de reais. Então, em comparação ao seu tamanho, né, ao seu portfólio, o fundo está com uma liquidez muito boa, na minha opinião. E é isso então, né? Relatório gerencial então do RBRF11, fundo de fundo, mas é um multi-estratégia, tem CRI também na carteira, né? Essas são aqui as especificações e há outras informações. O fundo já fez 6 emissões de cotas, a última foi lá em janeiro de 21, que desde então o fundo está em valores abaixo do valor patrimonial, né? Complicado de fazer qualquer tipo de emissão. Mas tem aqui as suas taxas, né? 1% ao ano sobre o PL, mais taxa de performance, que é o benchmark do fundo que está aqui embaixo. E o fundo tem o objetivo, né, de investir na aquisição de fundos imobiliários e também de CRI e outros ativos ligados ao mercado imobiliário. Então é um multi-estratégia muito interessante, não é tão diversificado em relação ao seu portfólio, mas tem aí uma estratégia definida que ele segue praticamente à risca. Aqui o fundo tem rendido bons frutos aí para um longo prazo, na minha opinião, né? É um fundo interessante para se investir no longo prazo, né? Já que ele tem ali uma receita bem estabilizada e uma estratégia bem definida aí, que reduz o risco do fundo, né? Já que ele segue a estratégia ali à risca. Ok? Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.